Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou o Léo Dollens, mais um episódio do Rolo na Lata. Aqui é onde todo o pessoal é envolvido com tinta, com esse cenário, tem voz. Aqui você pode contar a sua história. Aqui a gente gera conexão. E hoje o papo é com uma pessoa que fala muito sobre coragem, trabalho duro e lealdade. Um papo com quem sabe o que é pegar o caminho mais difícil e transformar ferro velho em coisa boa. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Rolo na Lata, aqui no Atacadão das Tintas, meu amigo Marcelo, Jato de Areia MRC, presta serviço com caminhões Munks também. Mas antes de todo mundo ver esse cara empresário rodando aqui em Primavera, existe uma história de alguém que algum dia pegou a sua mala, pegou toda a sua história, colocou dentro, deixou pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou toda a família e veio para nossa cidade para encarar o desconhecido, encarar o desafio de se colocar em Primavera do Leste. E eu tenho orgulho danado de dizer que um dos primeiros contatos que o Marcelo teve aqui em Primavera do Leste foi com a gente do Atacadão das Tintas, e isso gerou um aperto de mão, e aí a gente hoje se alegra em ver toda a estrutura dele crescendo, as coisas caminhando e tudo dando certo. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast, e vou deixar aqui um espaço para você se apresentar e contar um pouquinho dessa decisão de recomeçar, sair do zero e chegar onde você está hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os seguidores do Rolo na Lata. Meu nome é Marcelo, igual o Léo falou aí, né? Sou empresário, cheguei aqui em Primavera do Leste. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade, essa manhã poder estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história, né? E assim como o Léo já disse, foi o primeiro contato quando chegamos aqui na cidade de Primavera, essa cidade que nos abraçou, que Deus tem nos abençoado poderosamente aqui nessa cidade. Fizemos muitas conexões através do Atacadão das Tintas. É um parceiro que já estamos aí há 4 anos e meio aí, junto aí, e tenho prazer, orgulho de indicar e falar que o Léo é um parceiro, tanto como pessoa, como produto de primeira qualidade, que nós já estamos aplicando aí há mais de 4 anos e não tivemos nenhuma novidade até agora, né? E os clientes abraçou a ideia, a indicação, e estamos juntos aí, Léo. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz porque eu recordo, até hoje eu recordo a nosso primeiro bate-papo, né? A loja estava quase fechando, aí você chegou e a gente encerrou lá e ficamos conversando até altas horas lá, né? Cara, você, a sua esposa, ter deixado pai, mãe, família, como a gente disse no início aqui, né? E ter vindo para Primavera no Leste. O que passa na cabeça de um homem, cara, que tem uma família, que já tem uma responsabilidade, fechar fechar as portas, né, da casa onde você morava, deixar a cidade e vir encarar aqui um novo desafio de vida? O que te movia no dia da decisão que você tomou em vir para Primavera do Leste? Qual foi o fator assim que falou, eu vou? Léo, como você percebeu e você me conhece a minha história, pela misericórdia de Deus, nós servimos a Deus na congregação cristã, né? E tudo que a gente faz hoje, assim, na nossa vida, é muito ligado à nossa fé, né? Sim. Então a gente procura orientação, a gente tem a coragem, tem a atitude, né? Eu trabalhei durante 20 anos de empregado no ramo da minha família, né? Que também era nessa parte aí de areia, caminhões. Exatamente. O nosso segmento, nós mexíamos com 7 ramos lá no Paraná. Eu era diretor das empresas, né? Nós mexíamos com caldeiraria, pintura, já de areia, construção civil, casa de aluguel, locação de muque e guindaste e a pecuária, né? E eu e uma filha, né? Somos 2 filhos. E eu trabalhei durante 20 anos com a família. A minha vinda para Primavera do Leste, a princípio, o primeiro passo, foi para montar uma filial de locação de guindaste caminhão muque em Primavera do Leste.
Só que daí por conta ocorreu algumas situações familiares e numa determinada dia, numa noite, eu cheguei na minha casa e falei pra minha esposa, vamos embora de Maringá? E ali ela pegou e parou, olhou pra mim e falou assim, nós vamos, mas vamos buscar a palavra. Nós temos essa atitude de buscar a palavra. E numa terça-feira, 14 de junho de 2022, nós fomos buscar a palavra e ali o Senhor falou na palavra, casa nova, rua nova, virtude nova. Essa foi o primeiro passo que me impulsionou a ter coragem de abrir mão de uma estabilidade financeira que eu já tinha, casa própria, filhos todos sincronizados, amizade, tudo familiar. Se dizer que foi fácil, foi uma das maiores decisões da minha vida. A gente não tem vergonha de falar que isso foi numa terça-feira, no dia 14. Na próxima segunda-feira, eu estava com as minhas malas dentro da caminhonete e vindo para o Mato Grosso. E eu não vou falar que eu chorava, não. Eu gritava dentro do carro. Falava com Deus, assim, Senhor, é isso mesmo? E quando eu cheguei aqui em Primavera, que a princípio foi montar uma filial, eu tinha alugado o pátio ali do São Pedro Cúchila, né? Do lado do Atacadão. E ali nós posicionamos... Tô vendo aí que Atacadão faz parte da sua vida, né? Ou seja, uma ou seja outra aí. Exatamente, Léo. E ali eu fiquei ali durante um período de 16 dias, até que quando eu voltei a Maringá, trouxe a minha família. E dos ramos que nós tocávamos em Maringá, e a pintura era o que eu menos me envolvia, né? Nós da caldeiraria, então eu entrei no Mato Grosso montando a Ipasa, né? Montei no Paraguai, em Ipasa, em Barra São Pedro, depois fui para Sinop, montei em Ipasa, Nova Mutum, fui para Descelândia, montei Alcoade em Descelândia, e foi quando nós compramos uma fazenda aqui na região de Primavera do Leste, e eu fui para pecuária. Então eu não queria mais estar nesse ciclo de mexer com gente e tal, fui mexer com gado, mas aí acabei me desligando, e o caminho que Deus criou na minha vida dentro de Primavera do Leste foi o jato de areia, que era o que eu menos me envolvia na empresa, né? E meu primeiro cliente aqui em Primavera do Leste foi o Miguel do Lago, né? O primeiro serviço. E aí foi criando conexões. Você me apresentou para o Grupo Aguiar, para a Nativa, o Wagner abriu as portas para mim, o Ziel, e ali foi GCAP, foi Três Estrelas Poconé, a Ouro Verde, e foi abraçando eu, Jacques Furlan, Sidney Fernandes, e foi aumentando essa clientela aí que eu sou grato a Deus e a cada cliente desse que confiou. Hoje nós estamos uma carteira de cliente aí, Batovi, Botuverá, hoje o Mascate, tudo aí hoje tem sido nossos clientes, né? E a gente tem indicado o Atacadão da Tinta para esse pessoal todo aí. Então, eu agradeço a Deus que foi uma decisão que não foi fácil, né? Foi uma decisão, mas assim, o que eu posso falar? Eu tinha 13 anos de idade e meu pai falava para mim assim, sabe o dia que você vai ser bom? O dia que você olhar aqui e enxergar aqui. E naquela época eu não entendia o que isso dizer, né? E na nossa vida, muitas vezes, para nós conquistar algo, chegar, a gente tem que ver o que tem do outro lado do muro. E para você ver o que tem do outro lado do muro, você tem que ter coragem de passar do outro lado do muro. E às vezes, para você chegar do outro lado do muro, você tem que ter fé, você tem que ter perseverança, você tem que ter uma pessoa forte do teu lado para te ajudar, que eu agradeço a Deus pela minha esposa, que a minha esposa... teve momentos em Primavera do Leste com o desespero me tomar assim, de choro, vontade de voltar para trás, né? E ela falou assim, não, nós viemos pela palavra, Deus vai nos abençoar. E eu agradeço a Deus verdadeiramente que Deus me abençoou e tem me abençoado. Hoje meus filhos não têm nem vontade de voltar mais pro Paraná. Parece que quando as coisas é por Deus, tira, né? E eu me sinto como se eu vivesse a vida toda em Primavera do Leste. É uma cidade acolhedora, um povo trabalhador, batalhador. E eu agradeço a Deus mesmo por isso. Boa, boa. Cara, eu costumo dizer, né? Eu também vim do Sul. E eu costumo dizer que eu sou mais matogrossense do que paranaense, por causa que aqui a gente chega e se apaixona mesmo pela cidade, né? E vendo você contar, falar sobre o que eu te perguntei, eu vejo que tem uma relação, a tua decisão tem uma relação muito forte com a fé. E a gente pode dizer que você passou meio pela síndrome abraânica ali, né? Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei, né? É isso mesmo. E isso é muito bacana, cara, isso é muito legal.
e a gente percebe, ou as pessoas que não te conheciam, que hoje te conhecem, né? Veem você estruturado hoje na cidade, vê a empresa funcionando, vê o sucesso que você está tendo aqui, mas assim, as pessoas não conseguem perceber aquele momento ali do silêncio da noite ali, né? Aquela saudade da família, a dúvida se eu tô no lugar certo, se tudo vai correr bem. Cara, fala um pouquinho para nós como foi vencer esse primeiro ano sem o Porto Seguro que você tinha lá na região do Paraná. Léo, tem alguns sinais da nossa vida, eu sempre vou citar em toda a minha fala a minha fé, a minha ligação com Deus, né? Teve um determinado dia, depois que a minha família chegou aqui em Primavera, e o homem é o seguinte, eu não sei, mas eu vou falar o meu particular com Deus, né? No meu momento de desespero, na minha angústia, sempre quando eu vou tomar banho ali, eu choro, desabafo com Deus ali, né? E era um dia de culto, e eu tava bem assim abalado, né? Ainda, por ter largado tudo, pai, mãe, a primeira vez, e essa parte, né? Abraão e Ló ali, quando a separação da família. E eu chorei bastante, me arrumei, tava indo pra igreja, e eu sento sempre assim no primeiro banco, do lado do irmão Miguel ali. E naquele dia ali, naquela ocasião, eu tinha chorado bastante, falado com Deus, saudade do meu pai, da minha mãe, né? E em um determinado momento ali, no início ali, antes de eu atender o culto, os irmãos ali do mistério têm o costume de ter um copinho d'água mineral ali. E o irmão Miguel olhou para mim, saudou eu saudei ele. E eu senti quando Deus falou algo dentro do íntimo do irmão Miguel ali, naquele dia. E quando ele olhou para mim novamente, balangou a cabeça, e ele esticou o braço e pegou aquele copinho d'água, e esticou o braço no corredor e me entregou aquele copinho d'água. E quando eu peguei aquele copinho d'água, que é uma coisa simbolicamente tão simples, eu senti quando Deus falou dentro da minha alma, e falou assim, você tá preocupado com o amor do teu pai e da tua mãe? Eu te amo muito mais do que o teu pai e a tua mãe. Eu cuido de você muito mais do que o teu pai e a tua mãe. Como também cuidam deles lá, né? Não é só um fator isolado, uma pessoa isolada. Exatamente. É um cuidado com todo mundo que olha para Deus e deposita essa fé nele, né? Com certeza, Léo. E aquele gesto ali, daquele copinho, me confortou emocionalmente, espiritualmente. Naquela noite ali, eu senti verdadeiramente aquilo que o Senhor fez com Abraão quando ele saiu do meio da parentela e foi para um deserto. Que dependente da circunstância onde Abraão estivesse, ainda que seja numa terra seca, que não fosse fértil, que não é o caso de Primavera, que é uma terra extremamente abençoada. Leite, mel. Meu Deus, é uma Canaã. O Senhor faria produzir e abençoar ele. Então, esse daí foi um alavanco, né? E com certeza eu devo muito, muito, muito à minha esposa. A minha esposa, ela é um porto seguro, assim, depois de Deus, ela é uma mulher que muito... Como é o nome dela? A Juscelia, minha esposa. Juscelia, né? Juscelia. Ô, Juscelia, ó, você que tá assistindo aí, ó, depois dessa declaração de amor aqui, ó, prepara aquele almoçozinho, prepara aquele suco aí que, né, depois de uma propaganda toda dessa, tem que... É uma guerreira, estamos juntos aí, comecei a namorar minha esposa com 17 anos, né? Minha primeira namorada, casamos eu com 19 anos. Minha esposa, pela medicina, era impossível gerar, né? A medicina não explica, mas o inexplicável só Deus explica. Deus, né? Faz o que tem que ser feito, né? Temos 3 filhos aí hoje, né? A Giovana, a Gabriela e o Davi, né? Todos perfeitos, graças a Deus. Deus tem nos dado. E aquilo que era infértil, que Deus abriu, nós tivemos que fazer o fechamento pelas mãos dos homens. Senão, tinha mais aí. Tá gerando aí até hoje. Cara, esse aqui é o Rolo na Lata, mano. Aqui a gente conta as histórias, conta como que as coisas acontecem. Aqui a gente envolve fé, envolve determinação, envolve resiliência. E você que está nos assistindo, cara, você que está gostando do nosso conteúdo, você que também já passou por uma situação parecida dessa
do Marcelo de sair de algum lugar, vir para um lugar novo, enfrentar novos desafios? Comente aqui nas nossas redes sociais, diga aí quais foram as dificuldades que você encontrou, quais foram os medos. Colabore com a gente, segue a gente nas redes sociais e para que a gente possa contar muito mais histórias e atingir muito mais pessoas. Marcelão, a gente, assim, nem todo mundo sabe o que é um jarro de areia, né? Mas o principal serviço no jarro de areia é pegar algo velho, pegar algo enferrujado, remover aquela ferrugem, passar uma tinta nova, algum equipamento que até está para ser descartado, algum equipamento que não tem mais jeito, equipamento sem valor e dar vida nova para aquele equipamento. E eu queria que você me falasse, olhando para esse serviço que o Jato presta, se você se vê um pouco nisso também. De como foi ter dado uma vida nova para você e você ter criado valor nas coisas. Isso tem alguma relação na sua vida? Como que se dá isso hoje? Léo, eu costumo dizer sempre assim, né? O jato de areia, né? As pessoas, ele só não dá a estética, a beleza ao equipamento novamente, como o jato de areia é uma proteção de superfície, né? Então, às vezes, a pessoa diz, não, o jato de areia é só para deixar mais bonito. Não, o jato de areia é uma proteção de superfície. Ou seja... E fora a economia que ele gera, porque às vezes um valor que nem dá para se comparar da restauração em comprar um equipamento novo, custa muito mais em conta do que você partir para um equipamento novo, né? Com certeza. Hoje nós atendemos aí um público aí vamos se dizer, 90% é o agro, né? E o que acontece? Esses equipamentos não são baratos, né? Nós estamos máquinas aí passa da casa de 2 milhões de reais aí. Então o que acontece? Quando você faz o jateamento e você trava a corrosão ali, com o tratamento e a pintura, você não deixa essa contaminação atingir a ferragem, a estrutura do equipamento, né? E aí também conta a importância de você usar um produto de qualidade, porque o custo em você fazer essa recuperação e usando um produto econômico ou usando um produto de qualidade é o mesmo, né? Só a durabilidade depois que não vai ter muito resultado. Exatamente. Então, o que eu me apaixonei por esse mercado há 4 anos depois que eu cheguei aqui, já mexia, né? Lá no Paraná, e quando eu comecei a pegar estruturas toda sem aparência, deteriorada, tudo, que eu trago muito assim, muitas vezes na nossa vida nós vamos encontrar circunstâncias que nós estamos rebentados, sem aparência, sem formosura, a ponto de ser até descartado. Exatamente. Mas com a misericórdia, a presença de Deus, Deus transforma, restaura, e eu encontrei isso no jato de areia também, né? Você chega lá, equipamentos lá, nós temos diversas fotos, vídeo, né? De como que chega, né? Depois de uma labuta de trabalho, que ele fez o papel dele ali dentro da lavoura, ele cumpriu o teu papel. Vem para ser restaurado novamente. Vem para restaurar, chega ali, todo desmontado, destruturado, e ali nós faz um tratamento, tira toda aquela carapa, toda aquela corrosão. Deixa novo de novo. Brilhando, e ele volta a fazer o seu papel novamente, que foi designado para ele. E a vida nossa é assim, tem hora que nós estamos arrebentados, estamos desestruturados, estamos ali, e aí encontramos com algo que acrescenta em nós, que eu vou bater de novo na mesma tecla, que é Deus na nossa vida, e Deus nos restaura, nos capacita, cria caminho, condição, e a gente volta a brilhar novamente nesse propósito nosso terreno, né? Entendi. E tudo, e quando a gente fala de jato de areia, fala do serviço prestado com os caminhões Munk aí, a gente vê que existe um sol na cabeça, existe barulho, existe poeira ali te incomodando, e tem essas dificuldades de operar esses equipamentos pesados e perigosos, né? Então, assim, quem olha de fora, a maioria das pessoas acha que basta você ligar uma máquina e tá tudo resolvido. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco
sobre essa parte administrativa. Qual que é o preço real que você paga, tanto na mente, cara, quanto no corpo, para entregar um serviço desse com excelência? Ou seja, num espaço interno lá do barracão, fazendo a reparação dessas máquinas, quanto a responsabilidade de ter caminhões carregando toneladas com pessoas perto, a responsabilidade aumentada dentro de empresas que te exigem o máximo de segurança ali. Como que é administrar isso, assim, tanto dentro da sua mente mesmo, porque tem coisas que tem preocupações que geram consequências no nosso corpo. Como que você enxerga esse cuidado e essa responsabilidade? Léo, eu tenho uma frase que eu sempre vou bater nela, né? Para mim, pessoas valem mais do que coisas, você entendeu? Então, eu graças a Deus, desde eu aprendi, meu pai me educou e sempre foi muito pontual comigo, né? Eu não fui uma pessoa de escola, de estudar, né? Eu fiz o primeiro ano do segundo grau, não terminei nem o fundamental, o ensino médio. Não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho diploma de nada. Eu não tenho um diploma, eu não tenho um curso, para não falar que eu não tenho um diploma escrito o meu nome. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso de brigada de incêndio na congregação cristã. É o único diploma que eu tenho com o meu nome escrito nele. Mas assim, Deus me deu um dom de pegar pessoas desacreditadas ou pessoas que às vezes o mercado não dava um determinado valor, e eu fazer essas pessoas ser grandes profissionais, alinhar na vida, dar certo. E ser meus parceiros, minha equipe. Eu falo assim, hoje o Marcelo, a MRC, ela não é a imagem só do Marcelo. Hoje a MRC, a JM Jateamento, a MRC Locações, ela é uma imagem da equipe que a MRC representa, que é o Kleberson, meu gerente de Areia, o Adamilson, que é o meu encarregado de locação, e toda a equipe por trás de mim, administrativo, tudo, que faz, e juntos somamos para isso daí acontecer. Então, nós investimos em treinamento pessoal, sempre tem uma dúvida, o Léo vai lá, tira para nós, dúvida do equipamento, tem os nossos fornecedores que presta curso, presta orientação, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tanto na parte do jato, quanto na parte da locação, com toda essa movimentação, caminhão levando, buscando, montando indústrias que está saindo no Mato Grosso. Hoje nós estamos no Campo Novo do Parecis, a obra da FS, em Querência, Brasbil, no Piauí, essa gigantesca obra. Estamos em Lucas do Rio Verde, estamos em Sinop, estamos em Porto Alegre do Norte, na Três Tentos. Então nós estamos hoje voltados a essa evolução que o Mato Grosso tem atacado na usinas de álcool de milho, que hoje é o carro-chefe, né, do mercado hoje, vamos falar, industrial. E a MRC Jateamento, dentro de Primavera do Leste, hoje temos outros fornecedores, mas ela se tornou uma referência hoje em questão agilidade, rapidez, qualidade. Hoje nós somos, eu posso dizer, sem medo de errar, que nós estamos no topo dessa... Porque o que eu fiz? Tudo existe para isso acontecer, é um diferencial. Hoje nós trabalhamos 24 horas, né, para atender o nosso cliente. Então nós temos turno das 7 às 7, aí entra outro turno, vai até às 3 da manhã, né? Para poder criar uma agilidade com qualidade, para poder atender isso rápido. Nós agora nós costumamos dizer que a nossa colheita aí é um prazo de 3 meses, bem apertada. Nós fizemos aí 7 Hércules 6.0 em 60 dias. Olha aí. Você entendeu? E só assim, eu gravei um episódio antes de você com o Jonathan, gravei com alguns outros convidados aqui, e uma coisa que eu percebo, cara, é essa questão que você falou muito de não ter nenhum diploma, de não ser uma pessoa diplomada, de não ocupar altos títulos. Não, assim, é importante a gente dizer que isso não tem valor.
tem muito valor, porque hoje a gente só tá no que tá por causa dessas pesquisas científicas, por essa galera que investe em tecnologia. Então, o estudo, gosto muito de uma fala do Enéas. Ele falava assim, mesmo a escola ruim ainda é melhor do que a não escola. Só que tem um outro lado da moeda. Hoje é colocado na cabeça das pessoas, principalmente dessa nova geração, que somente através do estudo é possível você alcançar algum sucesso. E a gente vê exemplo de muitas pessoas que não estudaram muito, mas que conseguiram atingir níveis impressionantes. E a gente tem uma dificuldade muito grande nessa área da pintura, justamente por isso. Eu não sei se essa molecada nova, essa galera nova, não consegue enxergar que existem habilidades que são muito mais rentáveis do que certos diplomas. Vou falar bem devagar aqui para não criar ruído, né? A gente não está dizendo que não tem valor estudar. Muito pelo contrário, nós estamos enaltecendo toda a parte científica e a tua parte de estudo. Mas a gente precisa dizer para essa galera jovem que também tem uma forma de você ter sucesso na vida e ter algo rentável sem precisar de muito estudo, né? Então, seguindo aqui, Marcelo, a gente percebe, cara, que existe na nossa região, como em todas as outras regiões, gente séria, gente que estão preocupado em ter um resultado de qualidade quando manda um equipamento para ser restaurado, mas também há aqueles que só olham para o preço, aquelas pessoas que, na verdade, assim, elas não dão muito valor no trabalho que você está prestando ou num produto de maior valor agregado ali. E eu queria saber como que você lida, como que dói na pele quando esse cliente tenta desvalorizar o teu trabalho, que é um trabalho pesado, que exige cuidado, que exige responsabilidade. Na maioria das vezes, eu passo por isso todos os dias aqui no Atacadão das Tintas. A gente tenta mostrar a diferença de um produto que vai trazer um resultado maior por um outro que é de uma linha mais econômica. Quando você emprega essas forças com os teus clientes e você tem uma resposta negativa, como que você lida com isso? Como que você trabalha com isso? Léo, é assim, ó. Tudo na nossa vida é bem assim, ó. Existe um ditado que eu acredito que muitos que estão nos assistindo aqui ouviu na tua infância, que os nossos pais falavam para nós e provavelmente os pais deles falavam para eles. Tudo que se planta, colhe, né? Sim. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim, né? E a gente tem que lembrar que você planta um grão, mas a colheita é muito maior, você não colhe na mesma proporção. Exatamente. Você vai lá e planta 1 grão de milho, olha quantos grãos geram, né? Numa espiga depois, né? Então, o que eu costumo dizer? Quem paga barato, nem sempre o mais caro é o melhor, nem sempre o barato é ruim. Mas tem determinadas situações que a qualidade fala por si própria. E então, o que eu falo sempre, né? O nosso maior propagador é o nosso próprio cliente, que você atende, presta um serviço de qualidade. E essas pessoas... o boca a boca falado, né? A nossa maior propaganda é essa, né? A gente investe em imagem, investe em propaganda, mas o boca a boca ainda ele é o mais forte de todos. Ainda mais em cidades menores de interior, onde a informação corre mais rápido, ali de uma forma mais concentrada, né? Exatamente. Tem um ditado que diz assim, a boa anda, mas a ruim voa, né? Voa, E então assim, o que eu falo, né? Teve algumas experiências, meus próprios clientes, que acontece? Procurou preço e não qualidade. E aí teve a experiência da insatisfação de um serviço prestado de má qualidade, um serviço que era para ser feito em 15, 10 dias, se tornou 40, 50 dias. E tudo isso no agro, todo mundo põe na ponta da caneta, porque se você tem um equipamento, porque é uma janela muito curta para atender, para esses equipamentos voltar a fazer aquilo que é de obrigação deles fazer na lavoura. E diga-se de passagem que todo esse procedimento não custa barato, né? Não custa barato, porque
Se ele calcular a área que vai ficar descoberta por falta de aplicação, por o equipamento não ter feito uma manutenção no tempo que era o previsto, com qualidade, para ele voltar a fazer a atividade dele, o prejuízo do agricultor é muito maior do que o custo que ele paga, que não chega a 15, 20% às vezes pela qualidade de uma empresa igual a minha, concorrendo com algumas outras. Porque a MRC, Léo, onde que está o diferencial? Hoje, assim, a MRC não é a mais barata de Primavera do Leste. Eu costumo dizer que às vezes é a mais cara. Porém, eu trabalho focado exclusivamente no jato e na pintura. Eu não tenho como agregar valor numa solda, eu não tenho como agregar valor no serviço de torno. Então, eu me especializei em pintura. Em pintura. Mas e como que você recebe isso, cara? Quando você se dispõe a explicar tudo isso para ela e ela fala, não, eu quero mais barato, ou até você perde um orçamento. Como que você recebe isso dentro de você? Léo, é assim, eu tenho um ditado assim, aquilo que Deus preparou para nós é nosso. E aquilo que não é nosso é livre, né? Livre. É livre. É essa experiência que às vezes Deus vai permitir essa pessoa passar em outro lugar, essa aflição, esse transtorno, que vai fazer ele refletir e falar assim, poxa vida. Talvez uma decepção futura é quem vai responder o que você estava explicando para ele. Não que nós estamos aqui desejando, claro que de não. hipótese alguma isso. Eu acho assim, o sol brilha para todo mundo. Eu canso de indicar, não consigo, vai lá, faz com fulano. Hoje, pela misericórdia de Deus, meus equipamentos estão tudo lugados. E eu indico o serviço para parceiros aqui na cidade sem medo algum. Uma coisa que nunca eu tive medo é de ensinar e passar conhecimento que eu aprendi. Um dos homens que me abraçou dentro de Primavera do Leste, que me ensinou muita coisa, é o seu Tércio. Seu Tércio é fera demais. Seu Tércio, um abraço pro senhor aí. O senhor é fora da média. Foi um professor que me ensinou muita coisa dentro da área de pintura automotiva, essa área agrícola. O seu Tércio, Deus abençoe o irmão Tércio, foi um homem que me ajudou demais, sabe? Então, então é isso que eu falo. Por mais que às vezes chega alguma coisa que nos entristece igual isso aí, por não dar valor naquilo que nós investimos, que nem você investiu na tua empresa, em conhecimento, em tecnologia, em qualidade. Mas vamos levar assim, é muito maior, superior aos que nos reconhecem daqueles que não reconhecem. Ó, aqui eu falo em quase todos os episódios aqui, Marcelo. Tem um ditado que fala assim, o barato sai caro. Eu não sei em outras áreas, mas na área da pintura e da repintura, cara, esse ditado funciona plenamente. Então, você que está nos assistindo, cara, comente aqui com a gente se você também sofre com essa questão de dar ênfase em qualidade, em ter essa dificuldade com o seu cliente. Deixe seu comentário, que seu comentário é precioso para nós. Seu comentário agrega valor no nosso debate aqui. Eu também costumo dizer que, cara, acho que a loja de tinta que mais perde orçamento em Primavera do Leste é a nossa. Por quê? Porque a regra de ouro aqui é a gente ser transparente com o cliente. Aqui se o cliente levar uma tinta econômica, ele sai daqui sabendo que ele está levando uma tinta econômica. Se ele pegar uma tinta intermediária, ele sabe que ele está levando um intermediário, e se ele pegar um produto de qualidade, ele sabe. Então, muitas vezes, a gente não tem essa oportunidade de esclarecer para o cliente, e a gente acaba perdendo, mas é igual você falou, a satisfação de você fazer algo bem feito e ser sincero e transparente com o teu cliente cobre toda esse prejuízo aí, né? Com certeza. Então, Marcelão, eu lembro como você chegou, assim... A gente abriu as portas para você aqui no Atacadão das Tintas. Eu tenho muita alegria em poder saber que os primeiros clientes aqui dessa parte foi a gente que indicou. E assim, hoje ver, né, a MRC, ver os caminhões Munkers aí trabalhando, me traz um orgulho danado, cara. Participei de toda a parte ali de preocupação que você tinha quando chegou, e eu queria que você falasse para mim, na sua visão,
Quanto de valor tem a palavra lealdade para um negócio dar certo na vida de uma pessoa? Léo, isso é mensurável a gente conseguir calcular, né, uma coisa dessa, né? Eu acho assim que a lealdade, ela é uma questão de princípio, caráter do ser humano, né? E uma palavra que move desde da nossa vida espiritual é gratidão, né? Eu acho assim, onde existe gratidão, existe lealdade, você entendeu? Eu poderia deixar de comentar um parceiro que me ajudou demais quando eu cheguei em Primavera, que foi o Cícero Gandolfi. O Cícero foi o cara que me indicou e me endossou pro primeiro barracão que eu aluguei para montar o jato de areia. Acreditou em você? Nossa, o Cícero foi um parceiro que nós até hoje temos um bom relacionamento E é um cara que atua bem próximo da tua área, né? Cara, bem parecido. O Cícero é um cara que tem muito contato com ele, né? Parceiraço mesmo, né? Então é questão de lealdade, né? Essa palavra lealdade. Lealdade que quem nos ajuda, quem nos imposiciona para frente, né? Um dia, eu fui falar em questão de voltar e alguém citou uma frase assim: para trás só para pegar impulso para ir para frente. Então, a lealdade, ela está relacionada a tudo, né? Aos colaboradores que trabalham conosco, a nossa família, a quem nos rodeia. E cumprir a lealdade, na verdade, a lealdade na vida das pessoas está relacionada ao sucesso dela. Com certeza, com certeza. Se nós formos falar aqui e pegar a história dos grandes empresários aqui de Primavera do Leste e toda a região, você vai ver que eles tiveram os momentos árduos de luta, de dificuldade, mas pessoas leais que esteve com eles ali, ou a lealdade deles na época que estava, vamos dizer assim, da vaca gorda, por segurar, por estar ali, por valorizar, na hora da dificuldade, abraçaram o juntos, né, e conseguiram passar a fase ruim. Exatamente. A palavra de Deus diz que lógico, está relacionada ali mais à parte do casamento, mas ela diz que mais vale dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Exatamente. Então a lealdade tá relacionado a isso. E agora eu queria que você focasse, Marcelo, no que eu vou te perguntar, mais na parte da saída de Maringá para a Primavera do Leste. Tem alguém que você queria agradecer em especial, cara, que te incentivou lá em Maringá, que te deu uma palavra de incentivo, que foi esse combustível para que você viesse para a Primavera do Leste? Que se você lembrar e tiver tem alguém que você queria agradecer, que foi uma mola propulsora do Paraná para a Primavera do Leste? Léo, eu falo assim, né? Sempre, né? O meu tutor profissional é meu pai. Meu pai foi um cara que profissionalmente foi o cara que teve a paciência de aguentar minhas interfaces de adolescência, ali aos 19 anos. Eu falo assim que eu dei muito trabalho pro meu pai. Meu pai teve muito trabalho para moldar eu, sabe? Eu fui dar uma prumada mesmo depois dos 23 anos aí que a minha cabeça voltou mesmo para empresário, né? Que aí eu assumi a responsabilidade mesmo. E o seu Basílio, Sebastião Basílio aí, meu pai, um baita do empresário, um homem sem estudo, que tem um conhecimento fantástico dentro da área de álcool e açúcar, um baita do empreendedor, um dos homens mais corajosos que eu já conheci, e que para suportar pressão psicológica igual meu pai, eu tô para conhecer outro. Eu costumo falar assim que eu não aguento 10% da pressão que ele aguenta, né? Mas foi um cara assim que me ensinou tudo que eu sei hoje profissionalmente, né? E a minha conversa um dia antes dessa terça-feira, dia 14 de junho de 2022, às 5 e pouco da tarde, dentro do barracão da nossa empresa, eu já era diretor,
E a conversa ele falou assim, meu filho, vai embora. Vai embora, que aqui eu não consigo te ajudar, mas vai embora, monta o teu negócio que eu vou te ajudar. E eu agradeço a Deus que meu pai não pôde me ajudar presencialmente aqui em Primavera do Leste. Mas o que eu aprendi com ele até o dia 14 de junho, o dia 13 de junho, 14 de junho de 2022, foi algo fundamental para minha vida e para minha estrutura, Dá tanto certo. psicológica, profissional, para dar esse alavanco aqui em Primavera do Leste. Aí, ó, seu Basílio, tá vendo? Todas as artes que o Seguri aprontou lá, todo o trabalho que ele deu, a paciência que o senhor teve, sabedoria que o senhor teve de não desistir dele, hoje traz um reconhecimento por tudo aquilo que o senhor fez. Então, se algum dia o senhor esteve cansado, receba essas palavras aí como um bálsamo, né, por tudo que o senhor fez por você, por esse menino aqui. E aqui, Marcelo, o nosso rolo na lata, cara, é isso mesmo. Então, a gente tem um duplo sentido no rolo na lata, né? Todo mundo sabe. Rolo, de passar na parede, lata de tinta. E tem um outro sentido que é rolo de perrengue, rolo de confusão e lata de Zé na lata. Então nós estamos chegando pro final aqui do nosso bate-papo. E sempre a gente tem um quadro aqui que a gente fala do rolo e fala na lata. Então eu queria que você contasse pra gente, cara, qual foi o maior rolo, o maior perrengue que você passou aqui em Primavera do Leste, ou com jato de areia, ou com Moon, que algo que foi uma confusão grande e que você conseguiu sair dela. O verdadeiro rolo. Cara, quando eu cheguei aqui, Léo, e montei o jato de areia, eu contratei os funcionários e eles tava tudo certo, os caras vinham trabalhar comigo. E eles estavam prestando um serviço na fazenda de um grande amigo meu, Fernando Gonçalves. E o Fernando ficou segurando os caras lá. E eu peguei esse serviço do irmão Miguel no lago pra fazer. Ah, eu lembro. Você lembra Eu dessa lembro ocasião? desse serviço. Cara, foi umas barras do pulverizador, lembro. Foi uma aflição. E porque foi o meu primeiro serviço dentro de Primavera do Leste. O irmão Miguel, ancião na minha igreja mais antiga. Confiando que você me deu a oportunidade. E eu lembro quando o irmão Miguel fechou o serviço comigo, ele falou assim, quantos dias, Marcelo? Eu falei assim, irmão Miguel, 10 dias pra fazer esse serviço. E ele apontou dele e falou assim, 10 dias, tá? 10 dias, não atrasa não, tá? 10 dias. E os caras estavam presos na fazenda do Fernando, pintando lá, e o Fernando não liberava os caras pra vir pra mim. E eu liguei pro Fernando e falei assim, cara, libera os caras, cara, eu tô com o serviço aqui, tem que fazer, e eu preciso dos caras. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que acabar aqui e tal. E eu liguei pro meu pai um dia, meu pai, na verdade, ligou pra mim, e ele viu na minha aparência que eu tava bem aflito ali, preocupado, porque uma coisa, Léo, que meu pai me ensinou muito, é assim, um homem não precisa prometer, mas se ele prometer, ele tem que ser homem pra cumprir. Sabe? E a gente tem que honrar a palavra, nossa palavra é tudo na nossa vida. E aí eu peguei e fiquei naquela aflição, falei assim, pai, peguei um serviço aqui, tô com o serviço do meu ancião, tá dentro do jato, equipamento tudo montado, mas eu não tenho mão de obra pra fazer o serviço. Ele falou assim, o que você precisa? Eu preciso de um jatista e um pintor. E cara, Deus é tão bom na nossa vida, que meu pai tava montando a Impasa aqui em Nova Mutum. Tava do lado. Do lado. E dois dos melhores profissionais da área de jateamento e pintura do meu pai estavam ali nessa obra e tinha faltado material pros caras. Ele falou assim, o que você precisa? Eu preciso de um jatista e pintor. Eu falei assim, não, tranquilo. Vou mandar um abraço pro André e pro Leandro Silvestre aí, que foi os caras que me salvou eu naquela época. Um abraço também pro seu Miguel do Lago, que teve a paciência de esperar. Exatamente. E aí os meninos se deslocaram ali de Nova Mutum, chegaram aqui em Primavera numa quinta-feira às 10 horas da manhã e pegaram aquelas barras e jatearam. E eu não tinha ainda muito conhecimento de quantidade de material. Inclusive, você abriu a tua loja num domingo que faltou tinta. Você foi lá, abriu a tua loja e me forneceu um galão de tinta laranjada para nós finalizar o serviço.
E eu agradeço a Deus que no domingo, foi sábado, eu acho, ou domingo que se abriu. Só sei que no domingo as barras estavam finalizadas, pintadas, e os meninos voltaram embora para Nova Mutum. E na segunda ou na terça-feira, o irmão Miguel já foi lá, coisa que ia demorar 10 dias, nós conseguimos entregar com 5 dias e entregamos esse serviço. Então foi um dos maiores perrengues que eu passei no início. Logo lá na chegada. Na chegada. E naquela época, assim, poxa, eu tava numa fase, né? Você vem, tá estruturando, sem dinheiro. E quando acabou o serviço, o irmão Miguel pegou, foi lá e olhou o serviço e tal, e parou na frente da minha casa e falou assim: ó, pode fazer o Pix. Foi um dinheiro abençoado que entrou. Esquece todo o perrengue, esquece todo o rolo. Vou levar pro resto da minha vida aí essa experiência. E foi muito, muito bacana, muito top mesmo. Show de bola, cara. E agora a gente vai para a resposta na lata. Esse foi o rolo, foi o perrengue, e agora eu vou te perguntar, você vai ter que responder na lata. Cara, o que dói mais? A poeira, cansaço do trabalho pesado ou a saudade da família que ficou no Paraná? Ah, saudade, com certeza. O equipamento enferrujado, ele sempre, depois de recuperado, volta a brilhar lá no jato, né? Cara, isso é só prestação de serviço ou é o orgulho do dever cumprido também? Orgulho. Vixe, satisfação. O cliente que não valoriza o serviço duro, falta de respeito com o teu trabalho ou falta de visão? A vida ensina. Olhando para trás hoje, valeu a pena ter largado tudo lá no Paraná e vindo para Primavera? Com certeza. Cara, o que o Marcelo poderia resumir em uma palavra, cara? O que o Marcelo poderia dizer pro Marcelo em uma palavra só? Olhando para tudo isso hoje, saindo do Paraná e vindo para a Primavera do Leste, o que você poderia dizer uma palavra só para você? Orgulho, satisfação. Coisa boa. Cara, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Rolo na Lata. Eu queria que você compartilhasse o nosso conteúdo. Eu queria que você apoiasse as nossas matérias aqui. Se inscreva no nosso canal, isso faz toda a diferença. A gente consegue alcançar outras pessoas, a gente consegue valorizar as histórias das pessoas, dos pintores, tudo desse mundo relacionado à tinta. E eu queria reforçar aqui, Marcelo, a minha gratidão por um dia, de alguma forma, nem que seja bem superficial, Deus ter me colocado no teu caminho, a gente ter se cruzado, a gente ter criado essa história de respeito, essa história de cumplicidade aí. E muito obrigado por você ter chegado na minha loja. Agradeço a Deus por ter mandado um dia você lá e a gente poder ter compartilhado muitas coisas. Agradeço também por você ter se disponibilizado, vir aqui contar um pouco dessa história aí tão linda. E eu queria deixar um espaço final aqui para ti, cara. Para você mandar um recado de gratidão para sua família, citar as pessoas que realmente fizeram a diferença, falar alguma coisa para alguns clientes. É a hora do jabá aqui, mano. Faz o teu jabá aí, rasga teu coração para quem você acha que é preciso reconhecer. Aproveita essa oportunidade que às vezes a gente não tem como ir falar para uma em uma, porque demora muito tempo. Então, use esse tempo, fica à vontade, fica livre aí para... Maravilha, Léo. Quero agradecer primeiramente mais uma vez a Deus, né, por me dar o fôlego de vida, né, a existência. Agradecer aqui ao meu pai, sou Basília, minha mãe, Dona Creuza, né. Eu citei aqui, mas mãe, te amo, a senhora é um porto fundamental na minha vida, foi a mulher que me gerou, passou muito perrengue lá, aguentou várias dificuldades, desafio, mas gerou 2 filhos que tem trazido alegria e tem sido bênção para tua vida e para nossa família. Quero agradecer a Deus pela parceria com a Atacadão das Tintas, que me abraçou, confiou, né? Por todos os clientes que Deus preparou dentro de Primavera do Leste. Nós não vamos citar nome aqui, porque às vezes nós podemos deixar alguém de fora, mas um cara que eu não posso deixar de agradecer, o Jefferson também, da JNM, né? O Jefferson é um parceiro que também nos ajudou, o Leandro e o Sidney e outros que nos ajudaram aí, né? Que nos abraçou. A minha esposa,
a Juscelia, que muita paciência com esse perfeccionista que eu sou, né? Quando você falou a parte da pintura aí, né? Eu costumo dizer assim, e você pode tirar até conclusão com meus funcionários, eu sou mais chato do que os próprios clientes meus, porque eu sou muito perfeccionista e cobro demais ali a qualidade deles ali. Então eu quero agradecer a toda a minha família, minhas filhas, né? A Giovana, a Gabriela, o meu filho Davi, né? E essa cidade maravilhosa que nos abraçou, aonde nós enraizamos aqui em Primavera do Leste. Temos o desejo de construir a nossa casa aqui, Deus preparou, né? Na Rua Vitória, o lote 23, né? Que é mais, você conhece a história, né? Que é um sinal de Deus na nossa vida também. Primeiro terreno que nós compramos aqui em Primavera do Leste, sem condição, estourei a conta, cheque especial para pagar a entrada do terreno naquela época, né? Mas a rua condiz ao nome, né? A rua chama Rua Vitória e o lote é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E que o Senhor seja o teu pastor, nada me faltar na tua vida também, nas nossas vidas. Amém. É isso aí, Léo. Cara, muito obrigado por você ter vindo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você quiser deixar, Marcelo, deixa sempre, você fica na liberdade, deixar teu contato, deixar alguma rede social, seu e-mail, para quem quiser, quem precisar de algum serviço seu, deixa o contato aí pra gente aí que a gente vai colocar aqui no nosso rodapé aqui. Maravilha. Hoje a MRC está localizada na saída Paranatinga, né? A MT 130 km 6, 1 km à direita, ao lado da chácara Dr. Manuel, tá? A MRC é o jateamento. O nosso telefone é o 669-9953-1399, tá? Nosso e-mail é mrclocações2022@hotmail.com.br. Valeu, Marcelão. Gente, estamos chegando no nosso final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui é o local onde a gente dá voz para os profissionais. Aqui os profissionais contam a sua história e aqui eles geram conexões. Estamos chegando. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Deixe seus comentários sobre o assunto que nós tratamos aqui hoje. E eu espero em breve ver você também aqui contando a sua história. Nada disso aqui acontece sem os nossos bastidores. Henrique não aparece, mas está aí regulando câmera, cuidando da gente, testando o microfone, fazendo acontecer. Obrigado pela sua participação. Obrigado ao Mediasal Produções, que produz todo esse nosso conteúdo aqui. Gente, grande abraço, valeu, fiquem com Deus e até o próximo episódio Rolo na Lata.